Aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nesse momento, nós vamos ler alguns textos. Eu quero, dentro do texto, do tema, graça que transborda, eu quero falar sobre duas histórias iguais, dois finais diferentes. Duas histórias iguais e dois finais diferentes. Porque a graça de Deus, ela transborda assim em nós, a partir de decisões que tomamos, a partir de atitudes que tomamos. Existe uma responsabilidade em receber aquilo que está disposto para mim, aquilo que está disponível para mim. Existe uma responsabilidade na minha vida em receber aquilo que Deus já liberou para mim. Se possível colocar um pouquinho de retorno aqui no microfone, eu agradeço. Por favor, abra comigo o primeiro texto, Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 16. Nós vamos falar essa primeira história. Se você quiser se colocar de pé, já que a gente quase não fez isso hoje, faremos mais uma vez. Primeira história, então Lucas 24, do 13 ao 16. Amém? Podemos ler? Para não perdermos tempo, vamos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Repita comigo: impedidos de reconhecê-lo. Ok, vamos saltar alguns versículos, vamos para o versículo 28. O versículo 28 nos diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que era ele. E ele desapareceu à vista deles. Vamos abrir novamente, por favor, 2 Reis 4 e 8. Próximo texto, a segunda história que nós vamos ler. Então quero que você grave bem essa primeira história. A primeira história nos fala de alguns discípulos de Jesus que, ao serem encontrados por uma graça transbordante, não conseguem reconhecer. E quando se dão conta de quem estava com eles, Jesus já estava quase partindo e Jesus desaparece. Gravem bem essa primeira história. Segunda história, 2 Reis 4, 8. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Diga comigo: refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse é um homem que sempre passa por aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele, e no terraço vamos mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pela tua leitura da palavra, da tua palavra em nosso coração. Pedimos que o Senhor venha falar, Senhor, conosco, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que precisamos, ó Deus. Que sejamos nessa noite impactados pela tua palavra, que os nossos corações estejam abertos para receber, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, me abençoe e sente abençoados, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Lemos dois textos e duas histórias que nos falam e nos trazem algumas lições, quando se trata de graça que transborda, ou de graça que abunda sobre nós. A primeira história, então, nós falamos sobre alguns discípulos
que caminham logo após a morte de Jesus, em frustração e em tristeza, por se sentirem decepcionados após os eventos que aconteceram em Jerusalém. E de repente o próprio Jesus se aproxima deles, e eles não conseguem reconhecer. A segunda história nos fala de alguém que, ao receber uma visitação, a visitação da graça, compreende o que estava recebendo e se prepara para obter uma vida de graça. E não somente uma vida de graça, mas de uma graça que transborda. Sabe, muitas pessoas não querem em suas vidas uma graça transbordante, mas simplesmente estão buscando uma graça que os ajude a resolver questões do seu dia a dia. Sabe, a maior parte das pessoas, quando vêm à igreja ou quando buscam a Deus, não o buscam por querer uma graça transbordante, por querer uma vida de relacionamento, mas o busca para resolver uma situação pontual, algo que está acontecendo na sua vida. Agora, as duas histórias que lemos nos revelam que a manifestação da graça de Deus, em situações diferentes, em cada um, obtém um final distinto. Para cada reação ou para cada ação que eu faço, eu obtenho uma reação. Para cada atitude que eu tenho com Deus, eu tenho uma resposta. Sabe, os céus não respondem perguntas, os céus respondem respostas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Talvez você tenha perguntado coisas para Deus, e talvez Deus está te perguntando aonde está a sua atitude. Os céus estão esperando a nossa resposta, os céus estão esperando a nossa atitude. E eu gosto dessas duas histórias, porque ela nos mostra em situações opostas como eu posso responder à visitação da graça de Deus. Gosto muito de uma frase que diz que o mesmo sol que derrete a manteiga é o mesmo sol que seca a telha. O sol que derrete a manteiga é o mesmo sol que seca a telha. Então, de que depende, irmãos? Depende do material que nós estamos sendo formados, para saber qual a reação que nós teremos. Como será na visitação da graça de Deus, se a graça que transborda de Deus vai encher a nossa vida. Tudo depende do material que nós estamos sendo construídos, irmãos. Acredito que podemos tirar algumas lições para as nossas vidas, se queremos uma medida de graça sobrenatural. Talvez você tenha buscado a Deus por um propósito qualquer, talvez você tenha buscado a Deus por algo que você deseja alcançar, mas deixa eu te falar uma coisa: existe algo superior de Deus para você, existe uma graça superior, existe um poder superior, existe uma unção maior do que aquilo que talvez você está buscando. Amém, irmãos? A quantidade de unção, irmãos, isso aqui é muito interessante. A quantidade de unção que está sobre a sua vida não dependerá do tamanho da fonte que está jorrando sobre você, mas sim de sua capacidade de retenção das águas que saem dessa fonte. Você está entendendo comigo? Novamente, a quantidade de unção que está sobre a sua vida não dependerá do tamanho da fonte que está jorrando sobre você, mas sim da sua capacidade de retenção das águas que jorram dessa fonte. Sabe, um dia eu estava orando e falando com Deus: Deus, eu quero ser cheio de unção, Deus, eu quero ser cheio de unção, derrama mais unção, derrama mais poder sobre a minha vida. E Deus me falou algo, irmãos, eu fiquei frustrado. Deus falou assim: Edson, você não precisa de mais unção. Como assim, Deus? Por que eu não preciso de mais unção? Você só precisa reter aquilo que eu já tenho liberado sobre a sua vida. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós estamos como uma vasilha furada. E tudo aquilo que Deus deposita sobre nós, no dia seguinte, na semana seguinte, nós já perdemos. Então, irmãos, a quantidade de unção que está sobre a sua vida não depende
da quantidade que está jorrando, mas depende do quanto você está preparado para reter o que Deus está liberando sobre você. Deus não está empenhado em arrancar o seu teto, e sim em reforçar o seu chão. Vou repetir isso: Deus não está empenhado em arrancar o seu teto, mas em fortalecer o seu chão, reforçar o seu chão. Sabe por quê, irmãos? Se todos os dias tiver uma unção pingando sobre a sua vida, e você retendo, se todos os dias uma palavra do céu é liberada sobre você, mas você consegue reter essa palavra, sabe, em muito pouco tempo você terá na sua vida uma unção que transborda, uma graça que transborda, amém, irmãos? Transbordar na graça, irmãos, não está ligado enquanto eu recebo, mas enquanto eu consigo suportar, enquanto eu consigo reter daquilo que Deus está falando comigo. Uma vez ouvi uma pessoa dizer, e gostei demais, ele disse: irmãos, se Deus fala com você pela primeira vez, a primeira vez que Deus fala é ativação. Se Deus fala com você uma segunda vez, a segunda vez que Deus fala é confirmação. Mas se Deus fala com você uma terceira vez, irmãos, significa que você não está obedecendo o que Deus falou. Tem gente que fica feliz porque são colecionadores de profecias. Em nome de Jesus, irmãos, não seja um colecionador de profecias do seu futuro. Vai em busca desse futuro. Dê um passo em direção àquilo que Deus está te mostrando, e Deus fará transbordar sobre a sua vida a unção, a graça e o poder dele. Amém? A graça é uma dádiva, mas o efeito dela eu somente posso sentir a partir de uma preparação intencional. Irmãos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é somente uma música do Zeca Pagodinho. Não serve para a sua vida, não serve para a vida do cristão, não serve para a minha vida. Sabe, o apóstolo Paulo fala assim: eu marcho todos os dias, eu corro todos os dias, como quem corre em direção a um prêmio, correndo em direção da soberana vocação. A gente precisa dar passos intencionais de preparação. Agora, olha só, que coisa, aqueles discípulos estavam tristes, entristecidos, porque Jesus havia morrido, sim ou não? Mas de repente algo acontece, eles estão caminhando, irmãos, e o próprio Jesus já ressuscitado, a última notícia que eles não conheciam, se aproxima deles, a graça transbordante se aproxima deles, mas eles estão tão entristecidos, eles estão tão frustrados, tão preocupados com tudo que está acontecendo, e eles não conseguem reconhecer que era Jesus. Você está entendendo? A presença de Deus, ela se manifesta em nós a partir de um convite, e esse convite envolve o reconhecimento de quem Ele é. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão corridos, nós estamos com tantos problemas, com tantas aflições, com tantas amarguras, que o próprio Jesus se aproxima de nós e nós não conseguimos reconhecer que é Ele. Sabe, quantas vezes Deus tem tentado falar com você, e talvez você não tenha parado para ouvir. A Bíblia fala que um dia Moisés sobe no monte, Moisés estava frustrado, talvez Moisés tivesse entendido na sua vida que ele era um libertador, e no momento que ele tenta começar o seu ministério, irmãos, Moisés estava começando o pastoreio dele, vai lá e mata uma pessoa. Moisés tenta começar o ministério dele, e o início do ministério dele se transforma na pior desgraça, se transforma na pior tragédia. Então Moisés sai do meio do Egito e vai para um lugar, vai para um deserto. Mas quando ele está naquele deserto, um certo dia, ele sobe no monte, e algo acontece, me chama muito a atenção, porque no momento que ele está sobre o monte, a Bíblia diz que um dado momento, Moisés vira, olha, e ele vê um fogo queimando sobre um arbusto, sobre uma sarça.
E o texto diz assim: então virou Moisés, olhou e disse: irei e verei que mistério é esse. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando, por quanto tempo aquela sarça já estava queimando naquele lugar? E talvez Moisés estivesse olhando para o lugar errado. Talvez Moisés estivesse olhando para outros lugares. O texto que nós lemos nos diz que os olhos dos discípulos, eles foram impedidos de reconhecer que era Jesus. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos sendo impedidos de reconhecer que Jesus está perto de nós, porque nós não paramos para ver o que Ele está fazendo. Você está me entendendo? Você está comigo? Amém? Mas Moisés olha, vira e se aproxima. Ao se aproximar, ele escuta uma voz que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Sabe, talvez você não tenha ouvido a voz de Deus, talvez você não tenha conseguido sentir essa graça sobre a sua vida, porque talvez você esteja olhando para outro lado. Não significa que Deus não está perto de você. Nós cantamos aqui, como é que é o refrão que a gente cantou aqui? Meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca vai te deixar. Mas a verdade é que nós precisamos reconhecer que Ele está perto de nós. E nessas duas histórias, quando esses discípulos estão ali caminhando com Jesus, Jesus começa a falar algumas coisas para eles, o coração deles começa a queimar, mas eles não percebem que era Jesus, e de repente eles convidam Jesus para entrar. Ei, somente convidar Jesus para estar na sua casa não é suficiente. Você precisa reconhecê-lo. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não é somente chamá-lo para perto, mas você precisa reconhecê-lo. Amém? Aleluias. Agora, olha que coisa interessante, porque nós lemos uma outra história. A outra história nos fala de uma mulher que tinha um profeta que passava pela sua casa. Irmãos, no tempo da lei, nós estamos falando do Velho Testamento. No Velho Testamento, o profeta, ele era a representação de Deus. O profeta, ele era o próprio Deus na terra. Então, Deus usava o profeta representando o que a seu querer, a sua vontade. E a Bíblia fala que essa mulher um dia percebe que o profeta está próximo da sua casa. E ela decide algo, da mesma forma que os discípulos, ela decide convidar esse profeta para sentar na mesa. E o profeta senta na mesa, assim como Jesus sentou na mesa naquele dia junto com os discípulos. Mas é muito interessante porque diz que quando essa mulher entende quem era aquele profeta, quando ela entende o que ele carregava, essa mulher decide aproximar e trazer o profeta para perto. Ao reconhecer quem está sentado à sua mesa, a mulher decide algo mais ainda. Decide construir um lugar para receber aquela unção. Ela decide construir um lugar para receber aquela unção. Irmãos, eu quero trazer um pouco mais sobre as atitudes dessa mulher, porque me impressiona como e o que essa mulher fez por querer tanto receber sobre a sua vida uma graça transbordante. Quem quer graça transbordante precisa se preparar para recebê-la. A unção não vai se manifestar na sua vida de qualquer forma. A graça de Deus não vai se manifestar na sua vida de qualquer forma. Você precisa se preparar para receber. Quem se distrai com as frustrações e dificuldades da vida, não consegue discernir a graça quando ela se aproxima, quando ela se manifesta. Está comigo?
Quem se distrai com as frustrações e dificuldades da vida não consegue discernir quando a graça se manifesta. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele que cuida de vós. Sabe quantas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com aquilo que nós não precisamos nos preocupar? Quantas vezes nós estamos com o coração pesado por aquilo que não está em nossas mãos? Mas se a gente consegue lançar sobre Jesus e nos aproximar dele, então nós conseguiremos discernir essa graça. Tudo que os discípulos estavam buscando era o próprio Jesus, mas ele se manifesta e eles não reconhecem. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Agora olha que interessante, essa mulher reconhece a unção que estava sobre aquele profeta, e ela decide gastar os seus recursos para construir um lugar para abrigar aquela presença e para abrigar aquela unção. Se você quer uma graça que se transborda sobre a sua vida e permanece, você precisa construir um lugar para receber, você precisa construir um recipiente para receber esta unção. Amém? A presença de Deus se manifestará em um lugar preparado para ela. Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Irmãos, aqui não está falando de idade, viu? Não tem a ver com idade, não. Não quer dizer que os irmãos têm mais de 40 anos. Se não fosse assim, o meu odre já estava bem mais para lá do que para cá. O seu também, Paulo. Não está falando de idade, irmãos. Está falando de se renovar na presença do Espírito Santo. Para que a presença de Deus se manifeste sobre você, você precisa passar pelo processo de renascimento diário, ou de renovação, que o apóstolo Paulo nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ter um odre renovado, irmãos, não está ligado a quanto tempo você tem de crente, não está ligado a quantos anos você tem de vida, mas está ligado em todos os dias renovar o seu odre na presença do Espírito Santo. Amém? A mulher faz um quarto, irmãos, isso me impressiona. A mulher faz um quarto para receber a presença. Agora, olha que coisa interessante, o texto nos diz que essa mulher era uma mulher rica. Gente, essa mulher podia ter feito uma lipoaspiração, ou uma lipoesculturação, né? Podia ter colocado um silicone, dado uma levantada no visual. Ela podia ter decidido fazer uma viagem para Ilhas Maldivas, ou fazer um cruzeiro. Mas ela decide algo, decide gastar os seus recursos naquilo que ela julgava mais importante na vida dela. E a coisa que ela julgou mais importante foi abrigar aquela presença que ela recebeu na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, o dia que o Espírito Santo entra na sua casa e você entende quem Ele é, o dia que Deus entra na sua casa e você entende quem Ele é, não existe nada maior, não existe nada maior do que construir um lugar. Gaste os seus recursos para construir um lugar, para que essa presença permaneça sobre você. Amém? Agora olha que coisa interessante, então a mulher decide colocar algumas coisas dentro desse quarto. A primeira coisa que ela coloca dentro desse quarto é uma cama. Repita comigo, uma cama. Por que ela coloca uma cama, irmãos? O que essa cama representa? A cama nos fala de local para repousar a unção. Local para repousar a presença. Colocar uma cama no quarto significava dizer: Espírito Santo, eu não quero que você vá embora, eu quero que você permaneça aqui na minha casa, na minha vida. Eu não quero você para uma noite, eu não quero você para um momento, eu não quero você para uma refeição, eu quero que você habite na minha casa. Colocar uma cama nos fala de
local para repousar a presença. Quem quer viver uma vida de unção, entende que somente a presença do Espírito Santo repousará no momento em que você colocar uma cama nesse quarto. Somente no momento em que você colocar uma cama nesse quarto, você terá a presença repousando. Se lembram que um certo dia, Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: ei, vamos para o outro lado do rio, ou do lago, ou mar, talvez ali. E quando eles entram naquele barco, Jesus desce e dorme em uma cama. E o mar se levanta, a tempestade se levanta. E no meio daquela tempestade, os discípulos estavam atordoados e talvez até tinham se esquecido que Jesus estava dormindo dentro do barco. Mas um dado momento, Jesus é despertado, eles se lembram que Jesus estava dentro daquele barco e Jesus é despertado. Deixa eu te falar uma coisa: o que te sustentará no dia da adversidade não é a sua resiliência, não é o seu treinamento, não é a sua força, mas sim ter a presença repousando no lugar que você preparou para ela. Amém? Irmãos, nós vivemos uma grande tempestade esse ano. Pastor Paulo Roberto acompanhou e sabe. A minha sogra sempre foi uma mulher muito ativa, muito ativa. E certo dia ela começou a sentir algumas dores. Em agosto, eu estava em viagem, quando cheguei, ela estava sentindo algumas dores e ela foi internada. E quando ela foi internada, começaram a fazer alguns exames e descobrimos que ela tinha um tumor em um estado avançado. E o tempo para esse tratamento já era um pouco curto. Então, nesse momento, irmãos, o que nos sustentou de pé foi ter Jesus dentro do nosso barco. Foi ter a presença de Deus dentro do nosso barco. Durante 60 dias, irmãos, nós ficamos dentro de uma UTI. Eu, a minha esposa, o meu cunhado, a gente revezava, passando noites com a minha sogra. Por 60 dias nós permanecemos, nós oramos, nós cremos. Ao final desse processo, a vontade de Deus foi feita. Deus a levou, mas nós continuamos com Jesus dentro do nosso barco. Sabe por quê? Ele não te sustenta somente no momento das alegrias, mas Ele te sustentará no momento das adversidades. Ele não está contigo somente no momento das festas, Ele não está contigo somente no momento do êxito, mas Ele está contigo em todos os momentos. A segunda coisa que essa mulher coloca dentro do quarto é uma mesa e uma cadeira. E é interessante, a mesa e a cadeira nos fala de duas coisas. A primeira coisa que ela nos fala, a mesa e a cadeira nos fala sobre local individual para alimentação. Prepare um alimento individual para a presença, ou seja, não seja dependente exclusivamente do culto para adorar a Deus, para ter a sua vida com Deus. Não seja dependente da vida espiritual do seu pastor, para que você tenha uma vida com Deus. Não seja dependente do seu líder de célula, para você ter uma vida com Deus. Colocar uma mesa, uma cadeira, nos fala de separar um alimento individual para a presença. Nos fala de termos tempos para buscar a Deus na nossa casa. Jesus disse o seguinte: olha, você quer me conhecer? Então entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ore ao seu pai em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Nos fala de termos tempos exclusivos para Deus. Naquela mesa e naquela cadeira, certamente, ali naquele local, aquela mulher colocaria ali alguns pão de queijo. Que mais mineiro gosta? Queijo, café, rapadura. Não podia faltar, gente, rapadura. Mas certamente ela colocaria ali alguns quitutes, uma alimentação individual para a presença.
nos fala de termos tempo individual com Deus, de termos uma vida individual e personal com Deus. Quantos estão me entendendo? Sabe, também nos fala de local de instrução. A mesa e a cadeira nos diz de local de instrução. É na mesa que se escreve as instruções. É sentado numa cadeira com uma mesa que se lê e se entende as instruções. É na mesa que se busca o conhecimento. Nos fala de buscar o conhecimento de Deus, de buscar as instruções do céu. Irmãos, os olhos do cristão não estão nesse lugar. Os nossos olhos estão aqui. A Bíblia diz que a fé, ela não vem pelo que eu vejo, mas ela vem pelo que eu escuto. Os olhos do cristão são os ouvidos, porque quando eu escuto, eu ouço as instruções que vêm do céu. Quando eu recebo essas instruções, então eu posso agir conforme a vontade de Deus. Não existe nada mais importante na vida de um cristão, não existe órgão mais importante na vida do cristão do que a audição. Ouvir o que Deus está dizendo para você vai determinar se essa graça vai transbordar sobre você ou não. Irmãos, a verdade é que muitas vezes, quando nós entramos no quarto para falar com Deus, e nós começamos a orar, Deus abençoa meu periquito, meu papagaio, abençoa meu carro, minha casa, meu filho, minha esposa, e quando Deus vai começar a falar, a gente já saiu correndo, vai embora, vamos embora Deus, que agora eu tenho um trabalho, estamos esperando, tem reunião, e a gente já foi, o Espírito Santo, agora que eu ia começar a dizer, você se foi. Sabe, nós precisamos ter tempo, gastar tempo para ouvir as instruções do céu. Eu vejo uma história que me chama a atenção, quando Abraão recebe uma instrução de Deus, irmãos, e ele recebe a instrução de Deus para pegar o seu filho e oferecer o seu filho em sacrifício. Ele vai em direção à palavra que ele recebe, está tudo certo, até esse momento está tudo certo, ele está agindo conforme a palavra que recebeu, mas algo acontece, irmãos. Quando ele chega naquele lugar, ele prepara todas as coisas, e ele coloca a lenha, prepara o altar, e quando ele coloca o filho, e ele vai imolar ou matar o seu filho, uma outra palavra do céu é ouvida. E eu só fico imaginando que se Abraão fosse como nós, irmãos, talvez ele teria recebido a primeira ordem, saiu correndo na primeira ordem, e quando chegou lá, estava muito ocupado, não escutou a segunda ordem. E muitos de nós estamos sacrificando as novas gerações, porque não estamos ouvindo as instruções do céu. Ei, a ordem passada de Deus não serve para você. O maná só se comia no dia seguinte tinha que buscar um novo maná, no dia seguinte tinha que receber um novo maná. Não queira comer do maná que Deus derramou ontem sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Busca as instruções do céu, é na mesa e na cadeira que se recebe as instruções. Mas também tem uma terceira coisa. E esse terceiro elemento fala muito ao meu coração, porque é um candelabro ou uma lâmpada. E essa lâmpada, ela tinha algumas funções. A primeira dela, irmãos, era trazer luz. Então, aquela lâmpada é o que iluminaria aquele ambiente. Nos fala de enxergar a nossa volta. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que está comigo, aquele que anda comigo, jamais andará em trevas. Sabe, colocar um candelabro ou colocar uma lâmpada dentro desse quarto, dentro desse lugar que você está preparando para receber a presença, nos fala de enxergar a nossa volta. A Bíblia fala que uma mulher perdeu dentro da sua casa umas moedas, umas dracmas, dentro da sua casa. O que essa mulher fez, irmãos? Acendeu a lâmpada. Sabe,
Nós temos perdido dentro da nossa casa. Muitas famílias têm perdido os filhos dentro da sua casa, porque não têm acendido uma lâmpada dentro da sua casa. Muitos pais estão perdendo seus filhos, maridos estão perdendo as suas esposas, esposas estão perdendo os seus maridos, porque não acenderam uma lâmpada dentro de casa. Mas quando aquela mulher acende a lâmpada, ela percebe a sujeira que estava dentro daquele quarto. E ela começa a varrer aquele quarto, ela começa a colocar as coisas no lugar. Deixa eu te falar uma coisa, no momento que você acende a luz dentro da sua casa, no momento que você acende a luz dentro desse lugar, você tem a oportunidade de colocar as coisas no lugar. E o Espírito Santo é o agente que começa a mudar as coisas de lugar. E ele começa a limpar o seu templo, ele começa a varrer esse quarto. E a luz pode colocar todas as coisas no lugar. Não importa o que você tem perdido, meu irmão, não importa o que foi perdido, essa graça que transborda vai iluminar a sua vida. Você vai encontrar novamente aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu o seu amor a Deus, talvez você perdeu o prazer de servir o Senhor, talvez você perdeu o prazer de viver. Mas se essa lâmpada estiver acendida dentro da sua vida, Deus vai restaurar tudo aquilo que foi perdido, amém? Aleluias. Mas também a lâmpada nos fala sobre dar direção. A luz é o que traz direção ao nosso caminhar. Sabe, a palavra nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você já tentou andar num quarto escuro? Eu sou uma beleza, eu chuto tudo que tem na minha frente. Eu me lembro uma vez que eu estava dormindo, o quarto estava muito escuro, e eu acordei desesperado. Eu tenho um pouco de fobia, de falta de luz. E eu acordei desesperado, irmãos, e eu dei um chute, tem um pé de uma cama, bem na minha frente. Eu nunca esqueci. Até hoje eu me lembro da dor que senti naquele momento. Por quê? Porque não havia luz, e a luz nos dá direção. Sabe, talvez a sua vida tenha estado sem direção, você não sabe para onde ir, você não tem conseguido ver um destino na sua vida, um objetivo para você. Mas se você acender essa luz, se você colocar essa lâmpada dentro do seu quarto, essa luz se acenderá, e você jamais estará em trevas. E tem última razão, ou última função para esse candelabro, para essa lâmpada, que é aquecer. Essa lâmpada não era uma lâmpada normal como essa, era um fogo. Essa lâmpada era um fogo. E significa que o candelabro não era somente uma lâmpada normal, mas ele também era um instrumento de aquecimento. Jesus nos disse: eu vim trazer o fogo, e gostaria que todos vocês estivessem queimando. Sabe, colocar essa lâmpada dentro de casa, colocar essa lâmpada no local que você preparou para a presença, é o que vai fazer com que o Espírito Santo possa queimar dentro de você, é o que vai aquecer a sua vida, irmãos. Irmãos, a maior tristeza ou a maior desgraça da vida de um cristão, irmãos, é um crente frio, sem fogo, sem paixão, sem amor. Jesus, quando estava através do apóstolo João, nas cartas, ele diz: olha, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Sabe, nós precisamos colocar dentro do nosso quarto essa lâmpada, porque o Espírito Santo é aquele que traz o fogo que precisa aquecer os nossos corações. Quando o convidado daquele espaço chegasse, irmãos, depois de tudo isso que essa mulher colocou, quando aquele convidado viesse, ela prepara tudo isso na expectativa de que esse convidado chegaria. E quando aquele convidado chegasse,
ele iria acender a luz, aquecer o ambiente, trazer a instrução, repousar sobre aquela cama. Quando essa graça sobrenatural, o transbordante, chegar sobre a sua vida, ela vai te iluminar, te aquecer, te instruir e permanecer sobre você eternamente. Sabe, não podemos querer uma presença que vem, come e vai embora. Não podemos querer uma graça que se manifesta no momento da minha necessidade e depois eu vou embora. Não posso querer um Deus que vem e resolve os meus problemas e eu desapareço. O desejo de Deus é habitar em nós, permanecer. Ele diz: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Você está entendendo, irmãos? Quando a graça vier, agora olha, gente, vamos encerrar com essa aqui. Escute, por favor. Quando a graça vier, ela não abençoará somente a sua vida, mas ela transbordará sobre as suas futuras gerações. Eliseu profetiza sobre a descendência daquela mulher. Ela diz: olha, essa graça não vai ficar só em você, essa graça vai transbordar na vida dos seus filhos. Eliseu descobre que aquela mulher não tinha filhos, então Eliseu dá uma palavra profética. No ano seguinte aquela mulher tem um filho. Mas olha só que coisa mais interessante, irmãos, ele libera uma graça sobre a descendência, mas chega um momento que a descendência daquela mulher morre. Ela sabia onde buscar, ela manda chamar o profeta, e o profeta não se compromete somente com o nascimento das futuras gerações, mas ele se compromete com toda a descendência. Ele se compromete com conduzir. Então, quando aquele menino morre, quando as esperanças vão embora, quando as esperanças de futuro vão embora, ele chama de volta, ele traz de volta aquele menino à vida. Ei, a Bíblia diz que eu sou o Deus que visito a maldade dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração, mas faço benignidade daqueles que me amam até 1000 gerações. Essa é a graça que transborda, essa é a unção que está liberada sobre você, esse é o poder que está liberado sobre a sua vida. Fique de pé neste momento, eu quero orar com você.